Vamos dar início aqui à correção do 31º exame da Ordem dos Advogados do Brasil na matéria de Direito Administrativo. Uma prova muito boa, por sinal, porque ela abordou vários temas ao mesmo tempo. Quando uma prova aborda vários temas, é uma prova boa. O duro é quando uma prova aborda vários temas de um único assunto. Então, pensa bem, né? Essa prova abordou agentes políticos, responsabilidade civil, ato administrativo, contratos administrativos, teve várias abordagens sobre vários temas em si, né? Só que acontece que, veja bem, uma prova anterior, por exemplo, no número 30, ela só tratou de licitações, né? Na verdade, 5 questões das 5, 3,5 foram de licitações. Aí é complicado. Aí dá muito trabalho, porque aí você não realmente aborda uma pessoa que está preparado medianamente. Uma pessoa que sabe de tudo, aí beleza, mas é complicado encontrar esse tipo de pessoa. Então, acho sim que essa prova aqui foi uma prova muito boa, tá? Porque ela abordou vários temas dentro da disciplina de Direito Administrativo. Tá? Por isso que foi uma prova muito boa, louvável de verdade. Vamos tratar da primeira questão aqui. Nós temos que Maria foi contratada temporariamente sem a realização de concurso público. Rafael, é possível isso? Não são todos os servidores públicos que devem ser contratados por meio de concurso público? Até nas empresas estatais, sociedades de economia mista, empresa pública, que os empregados públicos ali, eles não têm estabilidade, mas eles, mesmo sendo seletistas, né, eles têm que ter a realização de concurso público, não tem? Tem que ter. Mas, pessoal, contrato de trabalho temporário é aquele que acontece, né, por exemplo, até no IBGE, né, você não vai fazer um concurso público para a pessoa trabalhar 2 meses, certo? Então, o ideal é que você realmente faça uma contratação de maneira temporária em algumas situações que requeiram, que permitem a contratação de servidor público de maneira temporária, tá? Tem que estar previsto na lei, inclusive do ente federativo, ou na lei que autorizou a criação do ente federativo, tá? Tem que estar prevista a possibilidade da contratação de servidores públicos de maneira temporária. Tá? Então, nós temos aqui, Maria foi contratada para trabalhar temporariamente, sem realização de concurso público, para exercer o cargo de professora substituta de entidade autárquica federal. Lembrando que nós temos entidades autárquicas federais, estaduais e municipais. Tudo bem? Fruto da descentralização administrativa. Em decorrência do grande número de professores do quadro permanente no gozo de licença, a contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais de 3 anos. Bom, beleza, né? Em decorrência do grande número de professores, a pessoa foi contratada. A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu no exercício mais de 3 anos, período do qual recebeu muitos elogios. Olha que maravilha. Parabéns, né? Parabéns, Maria. Em razão disso, alunos, pais, colegas levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo de comissão de professora. Gente, se você estuda um pouquinho, você sabe que os cargos de comissão eles são destinados à direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Tá? Para que Maria fosse nomeada para ocupá-lo e continuasse ali a lecionar. Lembrando, pessoal, que nós temos os cargos de comissões e as funções de confiança. O cargo de comissão é aquele de livre exoneração e livre nomeação. Livre nomeação e livre exoneração. As funções de confiança são aquelas que são dadas àqueles servidores públicos efetivos, aqueles que passaram no concurso público e agora o chefe do setor confia um pouco mais nele e entrega a ele ali uma função de confiança. Tudo bem? Isso aqui é bem fácil a gente entender. Vamos lá. Avaliando a situação hipotética apresentada na qualidade de advogado, o cenário afirmativo correto. Não é possível a criação de um cargo de comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Tá certo a letra A, tá? É exatamente isso. Então, você vai ler os demais? Então, vamos ler assim. É adequada a criação de um cargo em comissão para que Maria prolongue suas atividades como professora da entidade, diante do justificado interesse público. Gente, sempre quando vier uma coisa assim bonita, diante do justificado interesse público, diante do princípio da proporcionalidade, geralmente, se não for uma questão que trata de princípios, porque aí sim você vai ter que ficar buscando qual é o princípio correto, mas geralmente se não for uma questão que trata de princípios, objetivamente, você tem que vincular a ideia de que costuma estar errado essas questões. Tá ali, muito embora exista interesse público, e muito embora as pessoas acham bonito que essa Maria ela é maravilhosa, a professora é incrível, ainda assim, gente, a contratação de servidores públicos ela é feita por meio de concurso público. Tá? É por meio de concurso público, artigo 37 da Constituição Federal, inciso 2. Tá? Depois a gente vê os dispositivos. Por enquanto, vamos continuar aqui na análise das alternativas. Maria tem estabilidade. Ah, que maravilha, tem estabilidade. Porque exerceu a função de professor por mais de 3 anos. Olha só como é que o examinador ele é treinado para matar. Você ouve aqui falar, né, que mais de 3 anos, você lembra da ideia do estágio probatório, 3 anos para você ser estável, né, vitalício somente naquelas funções, né, cargos de Ministério Público, magistratura, membros do Tribunal de Contas. Então, esses casos admitem, né, eles conseguem alcançar a vitaliciedade. Demissão somente por meio de sentença judicial com trânsito em julgado. As pessoas que possuem a estabilidade, elas podem ser demitidas por um procedimento administrativo, garantida ampla defesa, né, e até também por sentença judicial com trânsito em julgado. Em todo caso, isso não tem nada a ver com o caso concreto aqui agora. Por quê? Porque nós estamos falando de um trabalho temporário.
Pode sim haver prorrogações, mas não prorrogações indefinidas, né? Em todo caso, vamos continuar na nossa leitura aqui. É adequada a criação de um cargo de comissão? Não, né? Maria tem estabilidade porque exerceu função por 3 anos? Não, nada a ver. Tá? Estabilidade você consegue sim, se você passou no concurso público, né? E aí você, digamos assim, passou pelo período de estágio probatório de 3 anos e agora é estável. Tornando desnecessária a criação de um cargo de comissão para que ela continue. Nada a ver isso aqui. Tá? Não é necessária a criação de um cargo de comissão para que Maria permaneça exercendo a função, porque a contratação temporária pode ser prorrogada por prazo indeterminado. Não é por prazo indeterminado. Vamos ver os dispositivos sobre os quais tratamos aqui agora. A gente começa aqui pelo artigo 37, né? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos estados, de qualquer dos poderes, né, da União, Estado, DF, município, deve obedecer o quê? Os princípios da legalidade, pessoalidade. Aqui são os princípios expressamente previstos na Constituição, que não são hierarquicamente superiores àqueles que não estão expressamente previstos na Constituição. Na Lei 8429, salvo engano, nós temos a previsão do princípio da proporcionalidade. Não é por causa disso que os princípios que aqui se encontram são melhores do que aqueles que lá se encontram. Tudo bem? Então, nós temos aqui, né, que os cargos, empregos ou funções públicas são acessíveis aos brasileiros e também aos estrangeiros, tá? Mas o que está relacionado com a nossa questão é o fato de que investidor em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, né, ou de provas de títulos, uma pós-graduação, um mestrado, né, ou às vezes atuando como professor efetivo 5 anos em uma faculdade de direito. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos do que. Então, nós temos aqui, se é uma ressalva à regra anterior, e a regra anterior é a realização de concurso público. Ressalvado, então, o quê? Nomeações para cargo de comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração, não tem necessidade de concurso público. Beleza? O prazo de validade é de até 2 anos, não é de 2 anos. Durante o prazo prorrogável, blá, blá, blá. Aqui, as funções de confiança, pessoal, exercidas exclusivamente por servidores ocupando de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidor de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos de leis, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tranquilo? Isso daqui, muito importante. Tá? Com relação à estabilidade, nós temos o artigo 41 da Constituição Federal, que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Tá? O servidor público estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial que tenha sido julgado, mediante procedimento administrativo disciplinar que lhe seja assegurado na ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada também na ampla defesa. Então, Rafael, o servidor estável, ele pode perder o concurso? Pode sim. Mesmo depois que passou o prazo de 3 anos, ele tem a possibilidade de perder o concurso público sim, pela uma avaliação periódica que acaba vindo a acontecer. Agora vamos ver aqui a nossa lei que trata sobre os trabalhadores temporários. Aqui nós temos a lei, às vezes você não tem o hábito de ver as leis em si, mas essa lei, 8745, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, certo? Nos termos, né? Ou seja, respeitando o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Constituição Federal está aqui, né? Artigo 37, inciso 9, menciona a respeito dessa situação. Aqui nós temos, a lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui nós temos uma lei, uma norma constitucional de eficácia limitada, né? Que aí nós tínhamos aí a possibilidade, né, de outras situações. Quando se estabelece que a lei vai mencionar como que vai ser os casos de contratação por prazo determinado, então nós temos essa menção aí, beleza. Em todo caso, nós temos aqui, vamos lá, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, União, Estado, DF, município, as autarquias e fundações públicas também poderão efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado nas condições previstas em lei. O que considera-se necessidade temporária? Assistência, situação de calamidade pública, obviamente, né? Emergência de saúde, IBGE, como eu acabei de mencionar, realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e IBGE. Estatística. Você não tem por que criar um concurso público para o cara trabalhar 2 meses, não faz sentido. Ou retirar servidores públicos de um local e passar para o outro, fazer uma remoção por um prazo determinado, não faria sentido. Então é mais fácil você fazer a contratação por prazo determinado mesmo. Tá? Inclusive, admitir-se-á a contratação de professor substituto, beleza? Maravilha, pessoal. Aí nós temos aqui, obviamente, outras atividades que podem ser contratadas por meio de prazo de trabalho temporário, tá? E aí no artigo 4º a gente verifica aqui os prazos também, né? Quais são os prazos, Rafael? As contratações
serão feitas por prazo determinado, observados os seguintes prazos máximos, né? Aqui temos vários prazos, não vou falar todos sobre eles, porque não é o objetivo dessa questão, mas para você verificar aqui que é admitida a prorrogação dos contratos, né? Mas não é indefinida essa prorrogação, sempre tem os prazos aqui em cima mencionados, tudo bem? Beleza? Mas, maravilha. Tá sempre, ó, as contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica mediante prévia autorização do Ministério do Planejamento. Isso aqui nada mais é do que tudo que acontece na administração pública tem que ter previsão orçamentária, certo? Isso aqui é muito importante ter em mente. Próxima questão, nós temos aqui que Otalício, novo prefeito do município Capa, acredita que o controle interno é uma das principais ferramentas da função administrativa. Gente, o controle interno é exercido, né, pela administração pública, ela faz a sua autotutela, né, por meio de um controle hierárquico e punindo por meio do controle, né, do poder disciplinar. A administração pública ela realiza a averiguação sobre se as suas atitudes diárias estão em conformidade, né, com a lei ou sim ou até então com a conveniência e oportunidade dos atos administrativos. Os atos administrativos possuem 5 requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, COFINFAMOB, e também alguns atributos, né? Exigibilidade, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Tudo bem? Não é fruto da aula, mas basicamente, né, você sabe que aqui, até tinha desenhado já, ó, nós temos a competência, a finalidade, a forma, motivo e objeto. Tá? Os 3 primeiros requisitos do ato administrativo são vinculados. Os demais, motivo e objeto, ora são vinculados, ora são discricionários. Vinculado quando, né, não existe margem de escolha. Discricionário quando existe margem de escolha. O motivo da atuação do ato administrativo, se for uma senhorinha, né, com 75 anos de idade, é obviamente que o servidor público ele não vai escolher se ele aposenta ela ou não. A obrigação da aposentadoria é compulsória. Tudo bem? Discricionário é o tipo da realização, um carro estacionado no local equivocado, e aí você vai multar o carro, vai rebocar o carro, né? O que você vai fazer? Ela ficou parecendo uma caminhonete daqui com cabine estendida, beleza? Então, nesse caso aqui, gente, nós temos as situações, né, dos requisitos do ato administrativo e aqui nós temos os atributos do ato administrativo, beleza? Em todo caso, vamos continuar na leitura da questão. Então, acredita, né, que o controle interno é uma das principais ferramentas da função administrativa, razão pela qual determinou o levantamento de dados dos mais diversos setores da administração local, a fim de apurar se os atos administrativos até então praticados continham vícios, bem como se ainda atendiam ao interesse público. Bom, diante dos resultados de tal apuração, o Otalício deverá fazer o quê? O que ele deve fazer? O que o Otalício deve fazer? Bom, ele vai revogar os atos que contenham vícios insanáveis. Gente, se o vício é insanável, é aquele vício que tecnicamente não respeitou a própria lei. Se ele não respeitou a lei, não é um controle de mérito, é um controle de legalidade. O controle de mérito é aquele feito com juízo de valor, oportunidade e conveniência. Será que aquilo que foi feito de maneira correta, pelo tempo oportuno? Então, veja bem, a administração pública pode até permitir que você tome algum tipo de providência, que você venda pastéis na calçada da sua casa. Enquanto você vender o pastel de acordo com a autorização dada pela administração pública, está tudo correto. Mas a depender de um ato futuro, pode ser que a administração pública fale o seguinte: pô, não está mais correto isso. Precisamos revogar esse ato administrativo. Efeitos daqui para frente, não vamos retroagir, não vamos pedir indenização para o particular que vendeu pastéis na calçada dele, porque nós havíamos permitido na época. Estava de acordo com a lei, estava tranquilo, certo? Então, se nós tivermos situações relacionadas com a legalidade do ato, aí você não vai revogar. Tá? Você não vai revogar. Se o vício é insanável, geralmente costuma ser pela ilegalidade do ato. Tá? Então vamos lá. Ó. Então, revogar os atos administrativos, ainda que com base em valores jurídicos abstratos? Não faz sentido isso daqui. Convalidar atos administrativos que apresentem vícios insanáveis, mesmo que acarretem lesão ao interesse público. Ó, convalidar, pessoal, é fazer com que o ato realmente, né, que era inválido, se torne válido. Por quê? Porque é possível sanar alguns requisitos do ato administrativo. Às vezes, uma situação de incompetência, né, o cara não é o competente, mas era uma situação que ele podia ter delegado aquela função. Então, consequentemente, se não for uma situação de competência exclusiva, né, de recurso administrativo ou de atos normativos, né, o cenoura, competência exclusiva, atos normativos e recurso administrativo, situações que não permitem delegação, né? Se não for uma situação dessa, se for algum caso que permita, sim, a delegação, aí você tem a possibilidade de que um ato que seja realizado não cumprindo o requisito da competência seja convalidado, tá? Mas é difícil você acreditar que ainda assim, né, você vai deixar, né, de respeitar a lisura, né, e o comprometimento para com o interesse público, beleza?
mesmo que acarrete lesão ao interesse público. Eu acho difícil isso daqui, tá? Desconsiderar circunstâncias jurídicas e administrativas que houvessem imposto limitado ou condicionado a conduta do agente nas decisões sobre a regularidade do ato administrativo. A língua portuguesa, gente, ela está em tudo, né? Então, na interpretação dessa menção, dessa questão, olha só o que a gente tem aqui. Veja bem, presta atenção, as palavras são difíceis, mas para pensar. Diante dos resultados da apuração, o otalício ele deve fazer o quê? Ele deve desconsiderar as circunstâncias, né, administrativas que houvessem imposto limitado ou condicionado a conduta de um agente nas decisões sobre a regularidade de algum ato administrativo. Pensa, o chefe aí, ele vai desconsiderar aquilo que motivou, né, a regularidade do ato administrativo, motivou a regularidade ou a irregularidade. Não tem cabimento ele desconsiderar, tá, pessoal? Tem que ser levado em consideração, sim. Beleza? Obviamente tem que ser levado em consideração. Deve indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da invalidação do ato administrativo. Obviamente, tá? Nós temos que realmente, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Deve sim ser motivado, ou indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da invalidação do ato administrativo. Então, ele vai invalidar um ato e esse ato vai ter consequências jurídicas. Até a omissão administrativa, ela causa efeitos. Dizem que uma omissão administrativa também é um tipo de ato administrativo, um ato diferente, mas até a própria omissão da administração pública ela causaria efeitos. Se você faz um pedido para a administração pública administrativo e ela não respeita um prazo exigido na lei, te dá a possibilidade agora de entrar, de se valer até de uma medida judicial, beleza? Não que as coisas não sejam afastadas aos olhos do Poder Judiciário, mas para que você se valha de um habeas data, por exemplo, você precisa comprovar que você tentou resolver administrativamente algo. Então, até a omissão administrativa ela causa efeitos no mundo jurídico. Então, é interessante prestar atenção nisso. Agora, vamos ler os dispositivos relacionados a essas alternativas da questão número 2. Temos aqui 9784, regula o processo administrativo no âmbito da legislação pública federal. Temos aqui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Beleza? Então, você verifica que a disciplina do direito administrativo é uma disciplina não codificada. Então, o direito administrativo não é codificado, ele é trabalhado na legislação esparsa, certo? Eu sei que isso é óbvio, mas é importante você ter isso em mente, pessoal. Olha só, na norma do direito brasileiro, lei de introdução, nós temos aqui as coisas que eu mencionei ali anteriormente, sem ler os dispositivos legais. Olha só, você tem aqui no artigo 20, as esferas administrativas, controladora, e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências da prática da decisão. Então, nada de valores abstratos. Tá? A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. Então, aqui você verifica o quê? A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta. Beleza? Então, aqui nós temos essas menções aí importantes. A decisão que, nas esferas administrativas, controladora ou judicial, decretar a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas. Tá? Então, outra das alternativas das quais nós tratamos aqui. Decisão deve ter a demonstração de modo expresso das consequências jurídicas e administrativas. Beleza? Aqui nós temos também que na interpretação das normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. E, para finalizar, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Certo? Beleza? Então, tem sim a previsão sobre o que tratamos anteriormente. Veja aqui, nas alternativas das quais nós trabalhamos aqui agora, nós temos sim as menções, pessoal, olha só. Letra B, convalida os atos, mesmo que acarretem lesão ao interesse público, isso aqui a gente não leu ainda, mas a letra C a gente leu. Tá? Desconsiderar circunstâncias, não vai desconsiderar circunstâncias nenhuma. Tá? Tem que indicar de modo expresso as consequências jurídicas, tem que demonstrar de modo expresso as consequências jurídicas. Beleza? Vamos lá.
Na 9784, a gente verifica aqui também, pessoal, tá? No artigo 55, né, salvo engano, né, as respostas, né, em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízo terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, olha só, isso aqui, ele vai tratar de uma situação em que nós temos realmente a ideia de que não pode se desconsiderar a lesão ao interesse público, beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Gente, ó, essas foram as duas primeiras questões. Quero que vocês entendam que essa abordagem demonstrando os dispositivos legais não é uma abordagem legal, com desenhos e tal. É uma abordagem mais técnica mesmo, não tem como. A gente acaba lendo ali o que é escrito e é isso. Fazer o quê? Tá, eu vou fazer o quê? Eu não posso simplesmente só ficar com desenhinhos, né? A gente tem que ter algumas partes, a gente tem que acabar lendo mesmo, não tem como. Nossa próxima questão. A autoridade competente em âmbito federal no exercício regular do poder de polícia. Lembrando que o poder de polícia, pessoal, não é o poder do policial, tá? É um poder de policiamento das atitudes realizadas, né, pelos particulares que não têm um vínculo com a administração pública, tá? Não necessariamente, apenas e exclusivamente a polícia em si. Aplicou à sociedade empresária, Soneca S.A., multa em razão do descumprimento das normas administrativas pertinentes. Ela ficou inconformada com a sociedade ficou inconformada e apresentou recurso administrativo, ao qual foi conferido efeito suspensivo. Sendo certo que não sobreveio qualquer manifestação do superior hierárquico responsável pelo julgamento, após o transcurso do prazo de 80 dias. Bom, gente, aqui é importante você ter em mente o quê? É importante você ter em mente que a sociedade empresária, por meio de culpa, né, ela vai ser punida. Para você acabar com um contrato administrativo realizado por prazo ali, né, determinado, você tem que se valer das possibilidades de incapação e caducidade. Incapação é quando existe um interesse público envolvido, e aí o chefe do Poder Executivo encaminha para o Legislativo para que esse, por meio de uma lei autorizando a extinção, resolva o problema. Certo? Na caducidade, por sua vez, você tem C de caducidade, C de culpa. Isso significa o quê? Que para que exista a extinção do contrato administrativo quando o particular possua realmente uma culpa, né, você necessita, obviamente, pelo princípio do contraditório ampla defesa, permitir ali a defesa da outra parte. Né? Eu sempre costumo brincar sobre uma situação que, às vezes, a empresa privada ela possui uma culpa ali e você tem que extinguir o contrato administrativo. Lembra naquela época da TIM? A TIM lançou lá uma ligação 25 centavos, você falava o tempo que você quisesse, à vontade. Só que aquilo era levado em consideração de acordo com a capacidade que uma torre aguentava, 1000 ligações. A partir do momento que as pessoas gostaram da promoção, todos migraram para a TIM. E aí a TIM, que tinha uma torre que aguentava 1000 ligações, teve que suportar 50.000 ligações. E ela não conseguiu. Então ela teve culpa na prestação de um serviço público de telefonia no país. E após isso, obviamente, não aconteceu a caducidade. Mas eu estou demonstrando aqui um exemplo. Tá? Então, o serviço de telecomunicações do nosso país, ele foi exercido. Vamos supor aqui, telecomunicações não, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui, a União prestava serviço público de telefonia, a União. Só que aí ela resolveu fazer o quê? Transferir para Oi, para TIM, para Vivo e para Claro, certo? Claramente que a União acaba criando uma autarquia de regime especial denominada Anatel, Agência Nacional de Telefonia. E essa Anatel, né, é uma autarquia de regime especial, ela foi criada justamente para controlar isso daqui, né, fruto aí do neoliberalismo. A mesma coisa acontece com outros setores, né, Por exemplo, você tem também empresas privadas aqui, ó, vou colocar Electro, Pikachu, sei lá, o que mais aqui que você vai colocar? Stronger, sei lá, você coloca Raio, você coloca aqui a empresa que você quiser que trabalha, que presta serviço público de eletricidade no país. Aí você coloca o quê? As empresas privadas. Aí você coloca o quê? A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai cuidar do setor, né, das energias do Brasil. Beleza? Aí você pode colocar também para a ANA, a Agência Nacional de Águas, que vai cuidar das empresas, né, que prestam serviço público para cuidar para tratamento de água e esgoto nos municípios ou até na União, Agência Nacional de Águas. Nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai cuidar o quê? Vai cuidar de algumas situações relacionadas. Até é interessante a gente ter em mente que, às vezes, pessoal, a gente fica inconformado com uma notícia que a gente vê na televisão, mas raciocinando, vamos supor que nós tivéssemos um outro tipo de serviço público aqui, que pudesse ser prestado por meio de particulares também.
E aí você colocaria quem para cuidar? A Agência Nacional de Saúde, para cuidar das empresas privadas que estão prestando serviço público, né? Certo? Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Energia Elétrica e Agência Nacional de Telefonia. Tudo bem? Beleza? Faço como tudo na língua portuguesa. Vamos prosseguir no entendimento da questão agora, né? Vamos lá. Deixa eu verificar aqui. Considerando o descrito no texto, assinar a alternativa correta. Então, nós temos aqui que essa empresa fez cagada, né? E aí a gente vai para as alternativas corretas. De cara, sim, pessoal, toma cuidado, né? Você sabe que a caducidade, ela vai poder, né, acabar com o contrato administrativo. Mas tem que tomar cuidado. Bom, vamos lá. Ó, vamos verificar aqui. Não se considerará mandado de segurança para invalidar a penalidade de multa aplicada à empresa soneca, submetida a recurso administrativo provido de efeito suspensivo. Bom, veja bem, gente, mandado de segurança é aquele que você pode fazer, inclusive, contra os diretores das autarquias de regime especial, Agência Nacional de Energia Elétrica, Anatel, Anvisa, ANAC, né? Você pode, sim. Acontece que, às vezes, um recurso que você fez, ele foi dotado de efeito suspensivo. O que significa isso? Quando nós temos o efeito suspensivo, nós temos a menção ao fato de que a decisão que ensejou o recurso, ela está suspensa, ou seja, ela não está produzindo efeitos. Então, consequentemente, você não está sofrendo aquilo, objeto da sentença. Então, por isso que você não teria ali, né, direito de se valer do mandado de segurança nessa situação. Mas isso não é simples assim. Olha só, vamos continuar vendo aqui. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Lembra que eu falei do habeas data agora há pouco? Né? Você tem um recurso administrativo que você faz, e se a administração pública não se manifestar no prazo previsto, 15 dias para retificação, acho que 10 dias para conhecimento, né, do dado sobre a sua pessoa, você pode se valer do habeas data. Então, não é que exista aí uma inobservância do princípio da inafastabilidade aos órgãos do Poder Judiciário, mas sim um mero requisito administrativo, né, para que você tenha realmente um pouco mais de celeridade no procedimento judicial, no processo judicial. Porque, veja bem, se todo mundo, ao invés de usar-se, né, das situações administrativas para resolver seus problemas, fosse direto para o Poder Judiciário, ficaria mais morosa ainda, né, a atuação judicial. Então, consequentemente, nesses casos específicos, existem algumas situações que demonstram a necessidade de busca da resolução pelo ato administrativo, pelos os meios administrativos. Então, o habeas data, por exemplo, é um exemplo. O habeas data, por exemplo, é um exemplo maravilhoso, né? Mas outro exemplo é que o próprio mandado de segurança. Então, veja bem, o recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, ele vai impedir que a sentença tenha eficácia. Então, isso significa que você não vai ser prejudicado pelos efeitos ocasionados por conta da própria sentença. Acontece que esse recurso administrativo, ele tem um prazo para ser respeitado. Então, dentro do prazo, tecnicamente, você não poderia fazer o mandado de segurança, você até poderia fazer, né? Mas, para você não perder o prazo decadencial de 120 dias ali, poderia ser você se valesse, mas a atuação judicial já seria um pouco mais tendente a não acolher o seu pedido. Agora, veja bem, depois que passou o prazo do recurso, que a autoridade não se manifestou, aí você poderia se valer do mandado de segurança sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Lendo aqui na questão. Não se considerar mandado de segurança para invalidar a pena de multa aplicada à soneca, submetida a recurso administrativo provido de efeito suspensivo. Está certo a letra A. Só que olha a letra D. A omissão da autoridade competente em relação ao seu dever de decidir, ainda que se prolongue por período mais extenso, não enseja concessão de mandado de segurança. Então aqui está errado. Aqui está errado por quê? Porque não é para sempre, né? Tudo bem que aqui nós temos o prazo de 80 dias. Você não sabia que a decisão deve, para verificar a legalidade do ato anterior no recurso administrativo, deve demorar no máximo 90 dias. Você não sabia do prazo. Mas, gente, ó, o ideal é que é o seguinte, você se valeu do recurso administrativo, a administração pública demora um ano para responder. Aí vai ficar quanto tempo esperando isso? Não tem cabimento. Não tem cabimento você ficar esperando um ano. Então, nessas situações, nós temos que respirar fundo e falar assim, peraí, cabe mandado de segurança se estiver pendente recurso administrativo com efeito suspensivo? Não cabe. Mas existe exceção? Sim, quando o decurso do tempo para análise do recurso administrativo for exorbitante, for demasiadamente longo. Beleza? Vamos ler os dispositivos agora sobre o assunto. Com relação ao prazo, está aqui, né? Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para a interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.
o prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante a justificativa explícita. Aqui eu acabei falando sobre o prazo, né? Eu me equivoquei. Pessoal, o prazo de 90 dias, né? Na verdade, o prazo é de 30 dias, se não houver previsão específica. Tá? Às vezes havia aqui nessa autoridade, né, em âmbito federal, uma previsão expressa do prazo de 90 dias, tá? Em todo caso, acho que ficou claro. A logística aqui é o seguinte: cabe mandado de segurança? Cabe, mas se o recurso administrativo que você fez for dotado de efeito suspensivo, então você não está sendo prejudicado literalmente ainda, então você tem que esperar. Mas se o decurso de tempo passar muito, realmente for demasiadamente longo, como eu disse anteriormente, né, aí você poderia se valer do mandado de segurança. Beleza? Vamos lá. Na lei do mandado de segurança, não se considerar mandado de segurança quando se tratar de ato do qual cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Está aqui, ó, né, lei, né, 12.850, disciplina do mandado de segurança, individual e coletivo, dá outras providências. Como eu disse, né, o direito administrativo ele possui uma legislação esparsa, tá? Isso, obviamente, menciona o fato de que muitas das respostas estão soltas aí ao longo das leis, beleza? No site do Supremo Tribunal Federal, pessoal, nós temos aqui a redação também da súmula 429, né? Ó, a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade, beleza? Então, enfim, vocês entenderam, né? Na verdade, eu me valho do mandado de segurança sem problema algum, tá? Mas tem aquelas situações ali. Pô, será que eu poderia ter esperado mais um pouquinho? Né? Se eu pudesse, tranquilo. Se eu não pudesse, né? Aí realmente eu me valeria do mandado de segurança. Eu acredito que o da Constituição Federal não precisa mostrar, né? Artigo 535 ali, você tem, obviamente, a menção de que a lei não vai excluir da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, não pode vir uma lei dizer que você, né, não pode se valer, né, de uma medida judicial. Por quê? Por que não? Certo? Mas é claro, pessoal, que existem as formalidades, beleza? Como eu havia dito agora. Então, você pode fazer o habeas data a hora que você quiser? Pode. O mandado de segurança? Pode. A hora que você quiser. Só que existem algumas formalidades que a gente tem que respeitar, porque para fins, né, de eficiência na prestação do serviço público, certo? O Poder Judiciário, para trabalhar, para não ficar abarrotado de serviço, eles criam algumas situações ali, né, mínimas para fins de você se valer dos órgãos do Poder Judiciário, certo? Bom, vamos aqui, né? O município Beta, ele concedeu a execução de serviço público de veículos leves sobre trilhos e ao verificar que a concessionária estava cumprindo adequadamente, não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respeito do contrato, considerou tomar as providências cabíveis. Eu li as duas questões ao mesmo tempo, pessoal, e eu fiquei falando aqui de encampação e caducidade, né? Numa situação na questão anterior que não tem nada a ver, né? Aqui na questão anterior, nós só estávamos mencionando o fato de que no exercício regular do poder de polícia, a sociedade sofreu uma punição, né, administrativa pertinente aqui. Né? Então, inclusive, teve uma multa aqui e tudo mais, né, que seria aplicada a ela. Não estava sendo mencionado a respeito da extinção do contrato administrativo. Né? Então, às vezes, eu acabei lendo as duas ao mesmo tempo e falei para vocês, pode ter ficado confuso. Né? Eu acabei mencionando isso daqui e não tinha nada a ver com a questão, né, sobre encampação e caducidade. Mas agora tem, é porque está nessa daqui, certo? Me perdoem aí. Em todo caso, eu acho que não ficou tão... Bom, vamos lá. Então, nesse caso, que impõe-se a encampação mediante retomada do serviço pelo município Beta sem o pagamento de indenização? Gente, quando houver a encampação, tem pagamento de indenização sim, tá? Olha só, aqui nós temos o nosso desenho, que a gente pode mencionar aqui, ó. Você tem a extinção do contrato administrativo, né, por meio de encampação e por meio de caducidade. A caducidade tem que ser de culpa, né, da concessionária. A encampação não tem. Nós temos o quê? O interesse público demonstrado pelo chefe do Poder Executivo, né? Pelo poder, não pelo chefe, mas pelo Poder Executivo, né? Aquele que estiver atuando ali no setor específico. Né? E vai encaminhar isso para o Poder Legislativo para que o Poder Legislativo crie uma lei autorizando, uma lei autorizativa, uma lei autorizando a extinção do contrato por meio da encampação. Certo? É isso que acaba ocorrendo aqui no caso concreto. Beleza? E aí é o seguinte, pessoal, aqui na caducidade não tem indenização, sem indenização. Por quê? Porque a culpa foi da concessionária. Agora, na encampação, é com indenização. Por quê? Porque aqui nós temos o Ministério Público, o Poder Público demonstrando que não tem interesse. Mas o cara ganhou um processo de licitação, certo? Ele participou do processo de licitação certinho, ele observou as regras pertinentes ao caso concreto. Então, tem que ser devidamente fundamentado e ele tem direito à indenização sim, certo? Tem direito à indenização, nesse caso aqui da encampação. Então, se a gente voltar aqui
para a nossa questão. Voltar para a questão. Chego na coisa, mas não chego aqui, né? Voltarmos para a questão, a gente verifica se está equivocado, tá? A hipótese de caducidade poderia ser mediante decreto que independe de verificação prévia da inadimplência concessionária. Não, você tem que verificar. Sempre tem um procedimento administrativo, tem contraditório, tem ampla defesa sempre. Cabe a revogação do contrato diante da discricionalidade e precariedade da concessão, formalizada por mero ato administrativo. Será? Na verdade, a contratação aqui, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, não foi um mero ato administrativo. Foi um ato administrativo, sim, mas baseado num contrato. É possível a intervenção do município na concessão? É possível. Com o fim de assegurar a adequada prestação de serviço, por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida? É possível, pessoal. Inclusive, a intervenção ela é feita antes do processo administrativo. Nós temos o procedimento administrativo, que ele vai existir sim, mas a intervenção ela pode acontecer antes do processo administrativo. Isso aqui é bem interessante, está bem legal. A extinção da concessão, pessoal, acontece aqui, né? Pelo quê? Pelo fim do contrato, né? Advento do termo contratual, encampação, a caducidade, a rescisão, a anulação, a falência, né? Ou a morte do empresário individual, falecimento. Então, aqui nós temos que a extinção da concessão retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis. E vamos lá. Deixa eu encontrar aqui. Considera-se incampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, que o chefe do Poder Executivo ou o responsável delegatário vai comprovar, mediante autorização de lei, após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Blá, blá, blá. Certo? Então, isso daqui, mencionando aí um pouco sobre a alternativa A. Sobre a alternativa B, nós temos aqui, né, a inexecução total ou parcial do contrato acarretará a critério do poder concedente a declaração da caducidade da concessão. Beleza? Parágrafo 2º aqui, né? A declaração da caducidade deverá ser precedida de verificação de inadimplência em processo administrativo, no qual o segurado dá ampla defesa. Simplesmente uma coisa óbvia, mas que a gente tem que falar. Com relação à alternativa C, nós temos aqui, né? O óbvio também, né, pessoal, que eu falei, né? Concessão de serviço público precedida ou não de execução será formalizada mediante contrato, né? Que deverá ser observar os termos da lei, das normas pertinentes, do edital e da licitação. Beleza? Sempre temos a previsão, né, contratual. Por fim aqui, nós temos a letra D. Letra D, a gente vai lendo da intervenção, né? O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequada prestação do serviço, bem como fiel cumprimento das normas contratuais. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, né, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo máximo de 30 dias, instaurar um procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida. Tá vendo? Foi o que eu mencionei. Então, primeiro tem intervenção, e depois abre-se o procedimento administrativo. Tá? Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, certo? Sem prejuízo do seu direito de indenização. O procedimento administrativo que se refere ao caput deste artigo deverá ser concluído no prazo máximo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Então, foi o que eu mencionei. Temos várias alternativas aqui, né? E acabamos de ler os dispositivos relacionados ao caso concreto aqui. Deixa eu ver se eu estou... estou aqui mostrando. Deixa eu ver. Então, aqui, gente, ó, com relação à letra A, está equivocado por quê? Porque existe sim indenização no caso da encampação. Letra B, está equivocado porque não tem contraditório para defesa. Letra C, né, está equivocado porque não foi um ato precário, tá? Existe um contrato realizado após um processo licitatório. Letra D, está certa porque é possível intervenção, né, com o fim de assegurar a adequada prestação de serviço. Por decreto, o poder concedente contra a designação do interventor, o prazo
e os objetivos. Essa questão, a assistente ainda foi fácil porque ela não falou que poderia ter criado uma situação aqui em que a intervenção teria sido feita antes do procedimento administrativo, que feriria o direito ao contraditório e ampla defesa. Seria uma papagaiada que não iria colar. Né? Uma papagaiada que não iria colar. Vamos para a última questão. Acabei de conferir aqui e qualquer semelhança é mera coincidência, tá, pessoal? Ó, Rafael, funcionário da concessionária prestador de serviço público do fornecimento de gás canalizado. Um adendo aqui importante, né, é que preso o princípio da simetria, o que a União pode fazer, o Estado também pode fazer e o município também pode fazer, tá? Inclusive, medidas provisórias podem ser feitas tanto pelo chefe do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal. Ou seja, existem medidas provisórias feitas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, pelo prefeito? Sim. Elas podem ser contrárias ao teor de súmula vinculante? Sim. Certo? Beleza, por quê? Porque a súmula vinculante vincula toda a administração pública direta e indireta, na Secretaria Estadual e Municipal, mas não vincula nossa função legiferante. A função legiferante é a função de criar lei. Criar lei não só as leis definitivas, mas as leis provisórias, medidas provisórias. Diz tudo isso por quê? Diz tudo isso porque, coincidentemente, G, né, governador, G, gás. Não existe medida provisória sobre gás canalizado. O chefe do Poder Executivo Estadual não pode realizar uma medida provisória sobre gás canalizado, tá? É somente um adendo aqui. Beleza? Rafael, funcionário público da concessionária, ele realizava reparo na rede subterrânea quando deixou a tampa do beira aberta, sem qualquer sinalização, causando a queda de Sônia. Transeunte, transeunte é quem passa, não transeunte é quem fica, que caminhava pela calçada. Beleza? Então, existem os crimes transeuntes, aqueles que não deixam vestígios. Os crimes não transeuntes são aqueles que deixam vestígios. Então, os crimes não transeuntes são aqueles que necessariamente precisam ali de uma perícia, né? Artigo 564, 3, linha B, de bola, sob pena de nulidade. Sônia, que trabalhava como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita em razão do ocorrido e ficou internado no hospital por 60 dias, sem poder trabalhar. Após receber alta, a Sônia procurou você, advogado, para ajudar essa indenizatória em face de quem? Da concessionária, do Estado, de Rafael ou do município? Vamos lá, olha só. Concessionária, prestador de serviço público de gás canalizado, realizava reparo na rede subterrânea, quando deixou a tampa do bueiro aberta. Gente, aqui, pelo que eu estou vendo, não está escrito aqui se foi Estado ou se foi município. Né? Em todo caso, deixa eu explicar uma coisa básica aqui para vocês. Ó. Responsabilidade civil. Né? Então, nós temos aqui a administração pública e nós temos a administração pública prestando serviço público e a administração pública por meio de atividade econômica. Gente, quando a administração pública presta atividade econômica, a responsabilidade aqui é subjetiva. Tá? Você tem que comprovar que existe, sim, né, um equívoco por parte ali das sociedades de economia mista e da empresa estatal. Não basta demonstrar somente dano nexo, tá? E no ato. Beleza? Agora, quando a administração pública presta serviço público, aqui a responsabilidade é objetiva. O que é responsabilidade objetiva? É aquela que não depende de dolo ou culpa. Tá, aqui eu tenho que demonstrar, sim, dolo ou culpa. Tudo bem? Aqui eu tenho que demonstrar dolo ou culpa, sim. Então, veja bem. Aqui eu não demonstro dolo ou culpa. Aqui eu demonstro, sim. Aqui embaixo tem que demonstrar. Isso significa que, se você não precisa demonstrar dolo ou culpa, somente, né, o dano ali, né, e o nexo entre o ato da administração pública e os seus prejuízos, então, se você demonstrar isso daqui, você já ganhou responsabilidade objetiva. Beleza? Responsabilidade objetiva quando a administração pública presta serviço público. Certo? Quem mais tem responsabilidade, gente? A concessionária. Por quê? Porque quem presta serviço público são a administração pública direta e indireta e as concessionárias, que são, né, as concessionárias e as permissionárias aqui, que são delegatários do serviço público, são particulares, né, que estão prestando serviço público aqui, estão colaborando com a prestação do serviço público, depois de ter passado por um processo de licitação. Então, as concessionárias, né, também possuem responsabilidade, estão prestando serviço público, a responsabilidade é a responsabilidade objetiva, certo? Ó, eu tenho a administração pública, que ela trabalha prestando atividade econômica e prestando serviço público. Quando trabalha prestando serviço público, a responsabilidade é objetiva. Quando trabalha prestando atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Beleza? Bom, diz tudo isso por quê? Porque é interessante que nós visualizemos este contexto, este mapa mental, antes de adentrarmos, né, na leitura dos dispositivos referentes ao assunto. Em todo caso, é importante lembrar também, gente, né, que a administração pública ela é composta de União, Estado, DF, município, então nós temos os entes. Os entes que possuem a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque o motorista, né, o médico, né, o policial, todos esses aqui são servidores, né, que estão dentro dos órgãos da administração pública. O órgão não tem
personalidade. Então, você vai entrar contra o quem? Você vai entrar contra, né, a administração pública em si, contra os entes federativos que você vai entrar, né, com ação, ou até com relação da concessionária. Só quer dizer isso por quê? Porque, muito embora, vamos supor que o motorista do ônibus, né, nós temos o ônibus aqui, o ônibus está aqui, e a responsabilidade do acidente foi do motorista que estava embriagado. Então, o motorista estava embriagado, beleza. O motorista estava embriagado, o médico estava embriagado, o policial estava embriagado, eles fizeram cagada. Gente, o fato do motorista ter feito cagada, o fato dele ter agido com dolo ou com culpa, não importa. Lembra aqui, ó, a administração pública, os entes federativos, né? Nós temos os entes federativos, as entidades administrativas também. Então, temos União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas, sociedade econômica e empresa pública, todo mundo. Mas dentro deles existem os órgãos. Existem os órgãos, dentro dos órgãos existem os cargos. Os cargos, né, em cima dos cargos, nós temos pessoas que estão ali, né, prestando serviço público, mas por meio de concurso público ou contratação, seja lá como for, né, de trabalho temporário ou independente de qualquer coisa, existe a responsabilização. Mas o particular não tem nada a ver com isso aí, cara. Isso é um problema que a administração pública possui. Isso é um problema da administração pública. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Se ela está prestando serviço público e ela me machucou, eu vou entrar contra ela. Eu vou entrar contra ela e acabou. É isso que eu vou fazer. Você entende, pessoal? Então, Rafael, mas o Estado, ele não pode entrar depois com uma ação de regresso contra esse cara aqui? Sim, ele pode depois fazer uma ação de regresso. Isso é um problema dele, tá? E eu não vou me envolver com isso daqui, tá? Inclusive, não cabe denunciação da lide por parte da administração pública direta, né? No caso concreto aqui. Então, se você entra contra a União fala assim, você entra assim, você faz uma petição inicial contra a União, pedindo indenização por conta da responsabilidade objetiva da administração pública. A União fala assim, espera aí, o meu funcionário aqui, ele agiu com dolo ou com culpa, então eu vou ingressá-lo na ação, já que depois eu vou fazer uma ação de regresso, né, contra ele, então ele já vai fazer parte do polo passivo aqui agora. Comprova que ele tem dolo ou culpa, que eu pago e depois a gente vê com ele aqui. Isso aqui está equivocado. Por quê? Porque você resolve com a União. O particular, a União que se foda depois para resolver, né, com o cara que é o servidor dela, beleza? A União que se vira depois, beleza? Tranquilo? Então não cabe ação de regresso nesse caso aí, tá? Desculpa, não é que não cabe ação de regresso. Não cabe denunciação da lide nas situações, nas hipóteses de ação de regresso da União, do Estado, do DF ou do município contra o seu servidor. Então, letra A responsabilidade da concessionária, com base na responsabilidade civil objetiva, por enquanto tá certo, né? Ó, nós temos aqui, ó, esse desenho aqui, responsabilidade da concessionária, ó, tá aqui, objetiva, certo? Prestando serviço público, tranquilo, isso daqui, até o presente momento, tá dentro do nosso desenho, a resposta da letra A. Para a configuração, é desnecessária a comprovação do holocupo de Rafael. Perfeito, a letra A. Perfeito, a letra A tá perfeita. Tá? Não tem que demonstrar dolo ou culpa de Rafael, independente de qualquer coisa, é responsabilidade objetiva. A concessionária depois que der um jeito de entrar com uma ação de regresso contra o particular. Né? No caso, o particular aqui, servidor. Né? A responsabilidade do Estado, como poder concedente, com base em sua responsabilidade civil direta e subjetiva. Não é subjetiva, é objetiva. Falou bonito aqui, mas não é subjetiva, é objetiva. Para cuja configuração é prescindível a comprovação de dolo ou culpa de Rafael. Essa aqui foi sacana. Né? Por quê? Porque essa segunda parte está certa. Está certa, viu? Por quê? Para cuja configuração é prescindível a comprovação de dolo ou culpa de Rafael. Gente, quando está escrito que é prescindível, é que é desnecessário, tá? Então está certo isso daqui, essa segunda parte está certa. O que está errado é essa primeira parte aqui, tá? Inclusive relacionando-se aqui com a parte da responsabilização subjetiva. Mas ó, o Estado como poder concedente, né, com base na responsabilidade civil direta, ele, de certa forma, a parte subjetiva está equivocada aí, beleza? Bom, então, inquisitório em face de Rafael. Não, o Rafael não, pessoal. O Rafael, ele é o servidor. Você não vai entrar contra o Rafael, não vai entrar contra o médico da Santa Casa que te fez problema com você, o policial que te atropelou, o motorista que dirigiu o ônibus errado e matou um ente querido seu. Você não vai entrar contra esses caras. Você vai entrar contra a União, Estado, DF e município. Certo? Do município, como poder concedente, com base na responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é imprescindível a comprovação do holocupo de Rafael. Também está fácil porque diz que é extremamente necessário a comprovação da culpa de Rafael. Tá? É necessário, então está errado. E aqui para cuja configuração é prescindível, ou seja, desnecessário, estaria certo. Então essa parte estaria certa, essa parte estaria errada. Mas aqui o que está errado é falar que a responsabilidade é subjetiva, não é subjetiva. Tá? Em todo caso,
no caso concreto, o poder concedente não é o município. Quem cuida do gás canalizado é o Estado, como eu havia dito. Quem cuida do gás canalizado é o Estado, mas ele não pode editar medida provisória sobre o assunto. Tá? Não pode editar medida provisória sobre o assunto. Então, sobra a letra A como alternativa correta. Vamos ler os dispositivos sobre o assunto. 37, parágrafo 6º, né? As pessoas de direito público e agente privado, prestadores de serviço público, responderão. Tá? Então, quem que são essas aqui? Prestadores privados, prestadores de serviço público? São os concessionários, os permissionários que passam no processo de licitação. Né? Eles vão responder pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade. A terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Mas isso aqui não influencia o particular que entrou contra a administração pública. Beleza? Isso aqui é muito importante você ter em mente. Com relação aos estados, né? Os estados organizam e regem pelas constituições, aqui as leis que adotem, observados os princípios da Constituição. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei. Beleza. Só que lembrando, é vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Sempre mencionando isso aí, é muito importante. Tá? Por fim, mais uma aqui da lei 8987, artigo 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários, a terceiros, sem fiscalização exercida pelo órgão competente, exclua, atenue essa pena. Beleza? Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere esse artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias e blá, blá, blá. Bom, em todo caso, pessoal, no nosso desenho aqui, acho que ficou bem claro, né? Esse desenho aqui, ele é maravilhoso, perfeito para você resolver as suas questões, tá? Sempre vai matar os contextos aqui. A única coisa que ficou faltando mencionar, mas eu acho que é óbvio, né? Que se quem presta serviço aqui é a concessionária, pessoal, então a responsabilidade dela é primeiro. E a outra é do ente federativo, responsabilidade subsidiária não é solidária, tá? Então, nesse caso aqui, na responsabilidade subsidiária, existe a necessidade de você comprovar que a culpa foi da concessionária, né? Primeiramente, o problema foi feito com ela, não é a culpa, né, na verdade, né? Sem culpa, a responsabilidade objetiva é dela, que ela deixou o bueiro aberto. Independente do cara que deixou o bueiro aberto lá, o cara que deixou o bueiro aberto, o policial que deixou o bueiro aberto, não importa quem foi que deixou o bueiro aberto. A responsabilidade dela é objetiva. Subsidiariamente pode responder quem? Subsidiariamente pode responder, né, o ente federativo, União, Estado, DF, Município. Mas é possível que ele responda quando, pessoal? Quando esse cara aqui, né, se ele não tiver dinheiro, aí esse aqui já entra já no polo, já rodando de cara. Beleza? Mas lembra, pessoal, inclusive um dos requisitos da licitação, né, da habilitação, é você verificar se a concessionária, né, se a empresa que está querendo participar de uma concorrência no processo de licitação, se ela possui ali orçamento suficiente para dar conta, da prestação do serviço público, em caso de eventuais problemas, né, ela que supra as deficiências ali no caso concreto e mate o assunto. Beleza? Valeu. Essa foi a prova número 31. Foco, força e fé. Tá? Depois de muito estudo. Tchau.